Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Então, hoje a gente tem uma abertura daquelas que assim a gente gosta, principalmente porque é para uma sorteada, né? Então, é para uma querida lá do 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp. Mais do que isso, porque é uma abertura bem tipicamente do tarô. É uma abertura, ela vai de 9 para 2 vezes 9, 18, para 3 vezes 9, 27 cartas. E ela é bem interessante, fácil de fazer e muito intuitiva. Então, ela não tem realmente uma abordagem exatamente por pedacinho de carta. Você vai ter que usar um pouco da sua inspiração e da percepção dos trios que se formam. Mais do que isso, se você está curtindo as aberturas de tarô aqui do 365, vamos lá, um joinha, tá valendo, se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber todas as notificações. Mais do que isso, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que também gosta desse assunto. Isso ajuda super esse canal. Mais ainda, eu estou muito interessado em ter uma abertura sorteada só para mim. Que legal, beleza. Mais do que isso, eu estou muito interessada em conversar com gente que gosta de tarô e que de repente eu sou iniciante, ou de repente eu sou simpatizante, de repente eu gosto muito. Vai lá para o 365 Abertura de Tarô do WhatsApp, onde você tem uma turma super bacana que tem trocado um monte de figurinha linda, e mais do que isso, tem sido parte dos sorteios das aberturas aqui do 365. Bora seguir? O link está aqui embaixo ou no topo do meu canal no YouTube. Então, segue, te espero lá. Vamos jogar, gente. Hoje a gente tem uma abertura aqui no 365, abertura de tarô, daquelas que não é nem tão complicada, também não é difícil, mas é uma abertura com muita carta. E normalmente, quando fala de muita carta, todo mundo entra em pânico. E não tem nada disso. É que vai trabalhar com 78 arcanos maiores. Você poderia abrir 27 cartas com só os maiores? Não dá. Não dá. Então, assim, vai ser 78 cartas, todo mundo junto e misturado, arcanos maiores e menores. A gente vai ter que lidar com isso por conta do contingente de cartas. Mais do que isso, é uma tiragem para viajar no tempo da sua vida, ou da sua pergunta, ou do assunto que o querente, o cliente, está trazendo para você. Super abertura de múltiplos de três, que traz um plus no jeito de embaralhar e dispor as cartas. Bora jogar? Então, assim, ela é meio simplesinha, porque ela não tem muito teretetutes, mas, ao mesmo tempo, ela é uma variação de uma que eu já fiz lá no começo e coisa e tal, mas ela chama Viagem no Tempo por parte desse autor, então assim vai ficar. Estou aqui com um baralho, né, que já quase pronto aqui para jogar, mas vamos dispor, então? Eu tenho que montar um trio de cartas para cada linha e para cada assunto, linha e coluna. Então, eu tenho a linha do espírito, que é a primeira linha, a linha da mente, que é a segunda linha, e a linha do corpo. Tá, e aí eu tenho coluna do passado, que fica tudo à esquerda, a coluna do presente, tudo ao centro, e a coluna do futuro, que fica tudo à direita. Então, ela, de certa forma, ela tem uma simplicidade que, se você se organizar, fica bem bom. Vamos jogar? Eu não pretendo trazer nada demais. Anotou, printou? Porque nós vamos para a mesa de jogo. Bora! Então, aqui na mesa de jogo, a gente não só vai ter que abrir bastante espaço aqui, né, para colocar essa turminha toda, mas também não é complicado. Vou trabalhar com as 78 baseadas no Rider-Waite aqui do Gria, e eu estou trazendo a minha querente, que é uma rainha de espadas, que traz questões de trabalho e de estudo, não é? Típicos do naipe de espadas também. Não é? Porque, assim, dentro daquilo que é a questão de trabalho, até poderia pôr ouros aqui, mas a gente vai estar dando uma olhada nessas questões juntas, né? O que que é o trabalho? Estudo, estudo, trabalho. Então, vamos pensar de um jeito um pouco mais intelectual, mas eu vou pôr um ourinhos aqui, né? Por que não, gente? Por que não? Põe um ourinho aqui para dar um dinheirinho, não é? Assim também a gente olha que fartura é essa. Essa é uma querente das antigas, então, assim, é alguém que já me acompanha há um tempo, e aí vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui. Então, o jeito de embaralhar é que pode ser uma pegada um pouquinho diferente, porque eu posso estar embaralhando do meu jeito, daquele jeito normal que a gente faz com carta de jogo,
não é? Eu posso estar embaralhando de novo e eu posso estar embaralhando 3 vezes. Que a ideia do autor é essa: você embaralha 3 vezes, aí você faz o quê? Um corte. Lembram que são 3 colunas? Um corte vai ficar para o passado, um corte vai ficar para o presente e um corte vai ficar para o futuro. Como assim? Uai, eu vou tirar daqui a uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Montei o passado. Aí eu vou montar o presente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, né? Então, assim, coluna do passado, presente e a coluna do futuro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Por que que posso fazer de outro jeito? Pode, você só tem que deixar um grupinho de 3, não é? E o autor ainda diz o seguinte: você pode ou não abrir as 3 cartas para a interpretação e leitura, porque de repente só a primeira carta já responde ou já elucida as suas questões. De toda forma, a gente já mistura tudo aqui de novo, não é? Então a gente tira o baralho, tá resolvido, cartas na mesa, e aí a gente tem o primeiro olhar. O primeiro olhar é desse jeitão, assim, ó. Então, na linha daquilo que são as questões, você printou? Tá com o seu diário de bordo aí arrumadinho? Então vamos lá, né? Na primeira linha, a gente tem as questões do espírito. A gente também pode entender essa parte mais espiritual como aquilo que me inspira, como aquilo que me rege de certa forma, como destino maior, como as coisas que estejam, né, andando mais em volta aqui das questões mais ao alto. Veja, já houveram momentos no passado de grande realização e de bem-aventurança, onde as coisas deram super certo nesse quesito, e talvez o caminho estivesse mais aberto e com mais festividade. Na atualidade, certamente temos algumas restrições, sensação de restrição ou de dificuldade desse naipe de espadas de receber as influências necessárias ou bem-vindas para a parte espiritual, ou a parte espiritual dizendo: olha, é uma fase mais de contenção, uma fase mais quieta, é uma fase mais sossegada. Às vezes a vida é assim. E o futuro traz, né, amizades e movimentos de pessoas bem intencionadas, trocando ideias, trocando informação, não é? Que é o cavaleiro de ouros. E trocando o quê? Trabalho. Então, algo, né, numa necessidade de voltar a exercer alguma atividade ou de fazer alguma coisa, ou de amizades ou influências ligadas a trabalho e de fazer alguma coisa, um desejo do espírito de trabalhar, de fazer as coisas, ou até do espiritual engajar-se com isso também. Na segunda linha, a gente tem o como você anda entendendo tudo isso, pensando tudo isso. Então, existe, no passado, havia um pensamento de ter todas as informações e de que o estudo, a graduação, a pós-graduação e todo o intelecto daria tudo o que você precisava, ou deu tudo aquilo que você precisava. E na atualidade, a batalha está um pouco mais complexa, porque ela está exigindo muito mais engajamento, muito mais vontade, muito mais presença, e tem sempre dois pesos e 2 medidas, ou 2 caminhos, 2 possibilidades, dois encaminhamentos. Tudo aquilo que a gente bifurca ou abre em dois, muitas vezes perde um pouco da força ou da energia. Então, querendo ou não, há uma energia grande sendo utilizada no presente para 2 caminhos, para 2 oportunidades. A vida, né, de ouros, dizendo que no 7 de ouros é como se a gente olhasse a vida material da gente e não considerasse ela suficiente ou boa o suficiente. O 7 de ouros sempre nos alerta de que a gente tem que ser muito grato e dizer muito obrigado por tudo aquilo que a gente já tem, não desdenhar aquilo que já é nosso, mas de tentar criar novas possibilidades, não é? De sempre estar crescendo ou melhorando ou fazendo coisas novas na materialidade.
A mente, então, está ocupando-se dessas novas perspectivas, já que a gente está no mundo do mental, o mental e intelectual, com vontade de fazer mais de uma coisa e que quer que essas coisas rendam ou, pelo menos, frutifiquem na matéria. No corpo, na vida material, a gente tem a própria Rainha de Ouros, que é comandante desse lugar, dizendo que temos uma figura super laboriosa, que está sempre fazendo muita coisa todo dia ou pelo menos se dispõe a, né, que está também vivendo aqui na Terra sendo prática, pragmática, né, organizada, fazendo o melhor que sabe fazer, mas que, infelizmente, no Oito de Espadas, mostra o quanto de difícil tem sido as possibilidades. Então, existem possibilidades, elas se abrem, essa querente tem super boas ferramentas intelectuais, mentais e tudo, mas as coisas andam com uma certa dificuldade, como se não chegassem ao seu final, ou grande finale, ou se efetivassem. A estrela pedindo no final aqui do jogo algo bem importante, né? Dizendo: olha, mantenha a fé, só quem acredita é que realmente às vezes chega lá do outro lado, sabendo que o que você está plantando, semeando, organizando agora é com um olhar um pouco para o futuro e para o amanhã. Vamos supor que nem a minha querente nem eu a gente ficou satisfeita, né, com esse olhar. Eu posso dizer que as festividades do passado, aí eu vou lá e vou abrir um pouco mais. Elas diziam respeito tanto às relações afetivas, né, boas relações, boas junções. Então, dentro do mundo espiritual, a vida familiar, emocional, afetiva, ela teve pontos muito importantes, né? 10 de taças, quatro de taças. Então, aqui houveram muitas realizações e muitas felicitações no mundo emocional afetivo. Né? Esse passado espiritual contou com esse lugar para você se lembrar disso. Em termos mais intelectuais, muita coisa tramitou. Então, o teu momento, talvez, de recolhimento, de não estar totalmente, né, disposta, disponível, no sentido do espiritual para o teu assunto de estudo e trabalho, é porque você ainda não conseguiu migrar do tempo do passado, me conta o ceifador, né, do tempo do passado para aquilo que são as batalhas típicas aqui do nosso amigo Cavaleiro de Espadas, as batalhas intelectuais e físicas, as batalhas até espirituais que a vida foi apresentando ao longo do caminho, deixando você um pouco encapsulada, enredada, emaranhada, ou talvez sem a mesma articulação, fé e coragem que você tinha antes. De toda forma, as pessoas à volta têm tentado realizar, né, coisas. O mundo espiritual também tem tentado fazer o melhor que pode por ti, sem esmorecer, né? Por quê? Porque temos o eremita aqui. A tua luz continua sendo alimentada, a tua sorte continua sendo boa. O caminho é que se tornou mais lento, se tornou mais devagar. E claro, né, muitas vezes a gente fica preso espiritualmente por rancores e mágoas e coisas que já passaram e que não vão ter como se reorganizar para o futuro. Então, mais vale do que ficar com caraminholas e pensamentos negativos, ou principalmente os pensamentos negativos que destroem o amor e destroem a afetividade, vamos botar a mão na massa e vamos fazer alguma coisa prática, como o próprio Cavaleiro de Ouros gosta, que pode ser desde uma semeadura de vasos até a construção de uma casa de passarinhos. Mas seja lá como for, exercitar aquilo que é da matéria, realizar pequenas tarefas, pode tirar a tua mente de pensamentos obscuros. Aí a gente tem que, no passado, né, tudo aquilo que estava na mente era fácil de acessar e era bem poderoso e dava super certo e as coisas estavam muito mais bem organizadas ou muito mais prósperas, tinha um pensamento mais próspero, tudo que vinha também ia e vinha, tinha um fluxo de caixa bacana na vida material, ou o pensamento tinha um fluxo de caixa positivo e o pensamento era de que todas as coisas
estavam dando certo, de que a vida estava bem bacana. No presente, a gente tem alguns antagonismos. O antagonista aparece, né, o arcano do diabo, dizendo que, pois é, a mente tem se ocupado daquilo que não presta, que são coisas desde do não consigo carregar tudo que eu carregava antes. Bem-vindo ao clube. Quanto mais a gente cresce, envelhece, menos a gente consegue dar conta de carregar. Que bom, porque aí a gente vai esvaziando, desapegando, soltando e transformando a vida em coisas melhores. No presente momento, a tua mente está muito tomada por pensamentos obscuros. Observe um pouco o seu próprio antagonista interior, né? No sentido daquele que me motiva e daquele que me desmotiva, do anjinho e do demôniozinho, da luz e da sombra de mim. Porque quando a gente consegue olhar tanto para a luz quanto para a sombra, tanto para o bem quanto para o mal, e a gente entende que são todas as formas que a natureza dispôs para que nós pudéssemos fazer a escolha entre uma coisa e outra, a gente começa a fazer novas e boas escolhas, ao invés de se sentir vítima das circunstâncias, né? O pensamento um pouco instigado, um pouco revoltado, que muitas vezes o diabo traz, né? Egóico, então eu só quero as coisas daquele jeito ou daquela forma, não conseguir flexibilizar, são assuntos para darem uma olhada, já que você tem dois caminhos na tua mente para estar articulando, né? O caminho do vou fazer alguma coisa, o caminho do vou estudar alguma coisa. Talvez esses dois universos não estejam totalmente compatíveis ou andando alinhados. De toda forma, no futuro a torre pede mudanças, assim, mudança de jeito de olhar a vida material, né? Jeito de olhar, inclusive, assim, os bons goles materiais, as boas coisas materiais, as vitórias, que é o três de ouros, bem como as vitórias com alguns quesitos não tão bons, porque às vezes a gente é vitorioso, mas a gente não conseguiu a vitória 100%. Tem vitória de 50, tem vitória de 40, tem vitória de 70, tem vitória de 80. Dá uma olhadinha como é que andam as vitórias materiais que você vem trazendo, porque o futuro pede mudanças, pede atualizações, pede revoluções, pede transformações importantes, mudanças importantes, né, para a vida material, para poder talvez dimensioná-la de um jeito diferente. A gente precisa ir dando novos valores às coisas para a gente poder chegar num bom lugar. Dentro daquilo que é o mundo do corpo, né, o mundo real, o mago me conta que você continua tendo uma grande habilidade de estudo, de compreensão, de ferramentas, é uma pessoa inteligente, articulada, tem um Silvio Santos bem bom aí para vender seu peixe, conseguir as coisas que você deseja e almeja, mas está numa fase de conter-se um pouco no quesito do gasto, no quesito das minhas coisas materiais, de um pouco mais restritivo, o que não significa parar essa rainha de ouros de trabalhar e fazer as coisas de jeito nenhum. Há um desejo muito grande dessa rainha de produção, né? A rainha de ouros gosta de produzir, botar a mão na massa, além de fazer o pão ou comprar o pão, né? Dentro do lugar do presente, isso já foi mais forte no passado. No presente, a gente está numa fase um pouco mais de recuperação, um pouco mais intelectual, né? Apesar de algumas dificuldades. E no quesito mental, podemos ter dificuldades, no material, algumas restrições, mas no emocional, continuamos maravilhosamente bem, com bons amigos, boas relações, né? Muito afeto, muita troca de apoio afetivo, emocional. Então, isso é um ponto forte, apesar das dificuldades, né, na cachola ou intelectuais para levar com a vida. A estrela, olha que lindo, aqui tem três arcanos maiores para fechar essa conversa. Então, assim, a estrela era a primeira a dizer mantenha fé, acredite, olha a luminosidade de tudo aquilo que você tem, olha o lado luz de tudo aquilo que você tem à sua volta, mas vamos dar uma arrumada nas gavetas e dar uma catalogada nos itens que a gente já conseguiu organizar, fazer e ter, e nos itens que não. A justiça pedindo um pouco de ordem, né? E a roda da fortuna dizendo algumas coisas estão na mão do aleatório, estão na mão da fortuna, da sorte.
sorte. Mas como é que você anda semeando a sua sorte? Que tipo de espaço para a sua sorte você realmente tem dado? Você se considera uma pessoa de boa sorte? Porque se considera, mantém esse olhar da boa sorte, de ser afortunada e de ter uma oportunidade para cada um de nós na sorte da vida, na sorte do mundo. Né? Então, a gente tem uma abertura boa dentro daquilo que é o teu assunto, tanto de estudos quanto de materialidade. Tem alguns percalços, sim, tem as suas dificuldades, você está enfrentando antagonistas, então isso é bem complicado, né? Quando a gente tem o diabo bem no centro do jogo, dizendo: olha, eu posso estar lidando com assuntos internos muito complicados, e se eu não souber lidar com muita verdade, com muita luminosidade, com o meu próprio antagonista pessoal, às vezes eu ponho as coisas a perder um pouquinho, que é o sete de espadas. Eu acabo só carregando uma parte, dou conta de uma parte, e uma parte eu sou obrigada a abandonar pelo caminho. Bom, minha querida, minha fofa, eu definitivamente é o que eu tenho para ti como mensagem nessa abertura. Desejo que ela lhe seja boa, né? Que ela te traga o que você precisa. E aí, gente, a gente está aqui de novo amanhã. Por que que amanhã? Porque aqui no 365, além de cada abertura, a gente tem uma próxima jogada todo santo dia. Então, próxima jogada amanhã, não me abandona, vem comigo. Porque amanhã a gente tem o fechamento dessa semana com a Roda da Sorte. Falando da própria roda, é uma leitura baseada na Roda da Fortuna, mais uma. Isso, é maravilha. Então a gente pode terminar daquele jeito gostoso. Um beijo, um queijo, um tarotê para você. Valeu? Valeu!